de Jesus. Amém, amém. Vamos cantar para o nosso Deus esse cântico que Ele colocou em nossos corações, em nome de Jesus. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação. Anunciai entre as nações as suas obras, e entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação. anunciai entre as nações as suas obras, E entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória ao nosso Deus, bendito o nome do nosso Deus, Todo-Poderoso, amém? Nós vamos também ler agora a palavra do nosso Deus, da maneira que está proposta ali, que nós vamos projetar. Eu vou começar e depois os irmãos vão continuar conforme disposto ali na transparência. Esse texto está baseado em 2 Coríntios, ou melhor, é a cópia, de 2 Coríntios 4, versículo 8, 9 e também de João 14. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desamparados, perseguidos, Abatidos, mas não destruídos. por isso não desfalecemos, ainda que o nosso homem exterior se esteja consumindo, o interior, contudo, se renova dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós cada vez mais abundantemente um eterno peso de glória. Bendito seja o nosso Deus. Essa tribulação toda que nós temos passado, tudo isso que nós passamos aqui de dificuldade, tia Ivani, isso é nada comparado à glória que nós temos em Cristo Jesus. A glória que nos aguarda em Cristo Jesus.
Nós vamos louvar o nosso Deus agora com esse hino 347 no Cantor Cristão, Se o Teu Coração Estiver em Paz. Vamos cantar a primeira estrofe, vamos voltar na Bíblia Sagrada para depois continuarmos cantando e refletindo nisso. Meu Deus, dá-me um coração em paz, meu Deus. Senhor, dá-me um coração na paz de Cristo, e louvando ao Senhor, porque Ele nos prometeu, portanto, Ele está disposto a nos atender. Nós podemos crer na Bíblia Sagrada, amém? Vamos louvar ao Senhor. Vindo sombras escuras dos caminhos teus, ó, não te desanime, cante um hino a Deus. Cada nuvem escura um arco-íris traz, quando em teu coração reina perfeita paz. Se teu coração estiver em paz, bem contente, alegre sempre te acharás. Se teu coração estiver em paz, verás que um arco-íris cada nuvem traz. Continuando os textos aí de 2 Coríntios e João 14, eu vou ler essa parte aqui, os irmãos, e nós vamos ler a seguinte. A segunda parte do texto é isso: não atentando nós nas coisas que vêm, mas sim nas que se não veem. Porque as que se veem são temporais, enquanto as que se não veem são eternas. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Eu não vos-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. A paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos continuar louvando a esse Senhor que é digno, glorioso. A terceira e quarta. Se o viver é de luta, cheio de amargor, mostra afeto ao aflito, age em seu favor. E de tudo que sofre tu te esquecerás, fruirás gozo e calma se tiveres paz. Se teu coração estiver em paz, bem contente, alegre sempre te acharás. Se teu coração estiver em paz, verás que um arco-íris cada nuvem traz. Vem após negra noite, aurora matinal, fica o céu mais brilhante após o temporal. A esperança não percas, tudo vencerás. Fluirão as tristezas se tiveres paz. Se teu coração estiver em paz, bem contente, alegre sempre te acharás. Se teu coração estiver em paz, verás que um arco-íris cada nuvem traz. Amém, Jesus. Então, se o nosso coração estiver nessa paz que Jesus Cristo prometeu ali, que Ele está disposto a conceder a todo o que crê, cada nuvem parece que traz um arco-íris, né, irmãos? Imagine que vida extraordinária é a vida na presença de Cristo. E isso não é uma coisa que pode ser, não, isso não é uma filosofia não, isso é a Bíblia Sagrada. Essas palavras que acabamos de ler do nosso Senhor Jesus Cristo. A paz que eu dou não é essa do mundo, não. Amém? Nós vamos então ter esse momento de louvar ao Senhor ainda em oração. Quando nós vamos individualmente aí, nesse momento que nós sempre, separamos no culto, para orarmos a Deus aqui neste lugar, às vezes
Tem dias que a gente não tem oportunidade, né, de tirar um tempo assim específico em oração ao nosso Deus, após um cântico igual nós estamos aqui agora, na companhia de outros irmãos. Então nós vamos ter esse momento de orar ao Senhor em nome de Jesus, e em seguida vamos continuar louvando ao nosso Deus maravilhoso. Esconder, Senhor, se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Bendito é o teu nome, Senhor. Bendito é o teu nome. Minha alma está segura em ti, sabes bem que em Cristo firme está. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei,
as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Amém, Senhor, nosso Deus, nós descansamos em Ti, Senhor. Em Cristo Jesus, nós descansamos no nosso Deus, irmãos, em nome de Jesus. Nós vamos ter a oportunidade agora de mencionar os pedidos de oração, os agradecimentos públicos ao nosso Deus. Se algum irmão quiser compartilhar, e em seguida nós vamos orar em duplas, mais uma vez orar ao nosso Deus, para que a nossa dependência dEle, um dos motivos, né, de nós orarmos bastante, entre aspas, esse bastante, é para reforçar em nossos corações a dependência de Deus. Porque a gente volta e meia, a gente meio quer ficar meio aprumadozinho, né? Basta a gente aprumar um pouquinho que a gente já quer, mas a oração nos coloca nessa posição, sempre, dependência de Deus, dependência de Deus. Então os irmãos, as irmãs que têm algum motivo, querem tornar público aqui para que a igreja interceda, aqueles também que estão assistindo, quiser postar no chat, depois o pastor André Anastácio confere lá e ora na casa dele, ou aqui mesmo, se ele tiver condições de mencionar. Algum irmão ou irmã quer mencionar algum pedido de oração? A saúde do pastor Samuel e a irmã está gripada. Deus abençoe a saúde deles em nome de Jesus, meu Deus. Três irmãos? Quer mencionar o nome deles? Neuza, Eva, Eva, Nilda, tia Tita, congregou com a gente aqui muito tempo. Carlos, 4 irmãos, estão diante do nosso Deus. A irmã lá atrás também. A sua mãe, estende a mão, Senhor, sobre a vida dela, Senhor, em nome de Jesus. Pastor André Anastácio, levantou a mão. A congregação lá em Criciúma, pastor Emerson, que está liderando lá aquele trabalho lá, mais uma porta aberta lá em Criciúma, em nome de Jesus. Nogueirinha. A família lutada, um policial que foi atropelado, veio a óbito lá em Padre Paraíso. E a família também do Rafael, que se foi também, que Deus conforte cada um dos familiares, em nome de Jesus. Seu Carlos, aquele senhor que está ali atrás. Seu Carlos, estamos orando para o Senhor em nome de Jesus, a sua família, pelo seu irmão, em nome de Jesus, estão diante de Deus. Aqui nós estamos diante do Deus Todo-Poderoso. E nossas orações em nome de Cristo Jesus. Mais alguém quer mencionar? Irmão Paulo? Libertar o sobrinho do irmão Paulo, em nome de Jesus. Amém. Sustenta o teu servo, Senhor, em nome de Jesus. Maria Eduarda? Eu não fiquei sabendo, não. Minha irmã Ariadne também. Queria continuar pedindo pela minha saúde. Saúde do irmão Jonathan, ficar firme em nome de Jesus. Ok? Então nós vamos nos agrupar em duplas e ter esse momento de interceder. Todos esses pedidos estão diante do nosso Deus. Aquilo que nós lembrarmos é bom, né? Repetir diante do nosso Deus, como eu disse, para reforçarmos que nós dependemos do Senhor, em nome de Jesus.
ti adoração e derramar meu ser. É o que meu coração deseja toda manhã. Te imaginar é me inspirar pra te dizer que estou apaixonado cada vez mais por ti. Senhor, tu és incomparável, teu nome é maravilhoso. Leva-me além, leva-me além, a um nível mais profundo de intimidade contigo, ó Senhor. Leva-me além, Leva-me além, leva-me além, que a minha vida flua mais da tua unção, mais o teu poder. Render a ti adoração e derramar meu ser. É o que meu coração deseja toda manhã. Te imaginar é me inspirar pra te dizer que estou apaixonado cada vez mais por ti. Senhor, tu és incomparável, teu nome é maravilhoso. Leva-me além, leva-me além, a um nível mais profundo de intimidade contigo, ó Senhor. leva-me além, Leva-me além, leva-me além, que a minha vida flua mais da tua unção, mais o teu poder. Mais do teu poder, mais o teu poder. Amém, Senhor. Glórias ao teu nome, Senhor. Todas as manhãs acordar com o coração
dedicado a Deus. Já pensou, irmãos? Que bênção, hein? Tem uma sugestão para aqueles que talvez não tenham essa prática ou estão procurando uma estratégia para auxiliar. Coloca um despertador com uma canção, essa canção, por exemplo, no seu celular, para te acordar todo dia. Leva-me, né? Uma sugestão só. Aí você acorda, já acorda louvando a Deus, glorificando ao nosso Deus. Nós vamos trazer dízimos e ofertas então ao nosso Deus, amém? Glórias ao nosso Deus, irmãos. Dízimos e ofertas ao nosso Deus. Aqueles que vieram preparados, têm agora, enquanto nós cantamos que o nosso Deus cuida de nós, enquanto nós cantamos Deus cuidará de ti, para aqueles que estão passando aí na rua possam ouvir, né? E se interessar pelo Evangelho de Cristo Jesus. Aqueles que vieram preparados vão trazer dízimos e ofertas. Aqueles que estão assistindo o culto na internet têm as informações lá de transferências bancárias, e nós vamos sim adorar o nosso Deus, mostrando aqui neste culto que o nosso Deus é digno. Nosso Deus é digno, irmãos, Ele é digno. Dízimos e ofertas é bíblico, o nosso Deus é digno, a Bíblia Sagrada é verdadeira, e nós vamos fazer isso, amém? Em nome de Jesus, cuidando de nós está o nosso Deus. Aflito e triste coração, Deus cuidará de ti, por ti opera a sua mão, que cuidará de ti. Deus cuidará de ti, em cada dia proverá, sim, cuidará de ti. Deus cuidará de ti. Nada cruel na provação, Deus cuidará de ti. Socorro dá e salvação, pois cuidará de ti. Deus cuidará de ti, em cada dia proverá, sim, cuidará de ti. Deus cuidará de ti. A tua fé Deus quer provar, mas cuidará de ti. O teu amor quer aumentar e cuidará de ti. Deus cuidará de ti, em cada dia proverá, sim, cuidará de ti. Deus cuidará de ti. Amém, Jesus. Vou pedir à irmã Rose que agradeça ao nosso Deus. Nós vamos concordar com a nossa irmã, agradecendo por dízimos e ofertas e intercedendo também pela vida do pastor André Anastácio, que está aí com a voz recuperada, para continuar pregando a palavra de Deus, em nome de Jesus. Amém. Oremos. Senhor Deus e Pai, nós te bendizemos, nós te louvamos, te agradecemos por mais esse dia em Tua presença. Regozijamos em Ti, meu Deus, por cada ofertante, por cada dizimista. Vai de encontro com os Teus servos, os celeiros, o Senhor possa prover dia após dia. Venha sustentar os Teus filhos, meu Deus, não deixe que nada falte na mesa dos Teus servos. Abençoe a Tua igreja, que ela possa ser dia após dia uma igreja que reconheça o Teu chamado, que seja uma igreja caridosa, em nome de Jesus. Abençoe o Teu servo, o pastor André, que vai ministrar a palavra agora, neste momento. Que o Senhor venha encher o Teu servo com grande poder e graça. Que o Teu Espírito Santo venha ministrar e confirmar aquilo que o Senhor já ministrou ao coração do Teu servo. E usa o Senhor para que, através dessa palavra, nossa vida seja edificada, em nome de Jesus. Amém.
Graça e paz, irmãos, amém? Que bom poder voltar aqui a este lugar de adoração ao Senhor e poder encontrar com os irmãos aqui e aqueles que nos acompanham também em casa. E quero cumprimentar os irmãos com o texto do salmista, no Salmo 119, versículo 11, é muito conhecido, né? E ele vai dizer lá: guardo a tua palavra, aonde? No meu coração. Guardo a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Glórias a Deus. Eu cumprimento os irmãos aqui e os de casa na paz do Senhor Jesus. Amém? Muito bem, quero convidá-los a abrirem também as suas Bíblias em um versículo apenas, no livro de Esdras, do sacerdote escriba Esdras. Quero aqui cumprimentar nosso irmão Mateus Cândido, né, que está lá. Eu não sei de onde que ele é, mas ele está nos acompanhando no culto online. Que Deus abençoe a sua vida, e outros que estão acompanhando, mas que não manifestaram, também que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Esdras, capítulo 7, versículo 10. Depois você fala aí, viu, Mateus, de onde você é? Mateus Cândido. Muito bem, vamos ler o texto? Vamos ler juntos, uma só voz? Ainda que estamos aqui bem regionais, né? Lá na NUC, estamos lá em Tabacuri, estamos lá em Ataleia, mas vamos uma só voz ler esse texto juntos. Porque Esdras pôs no coração o propósito de buscar a lei do Senhor, cumpri-la e ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Amém? Que Deus, o Senhor, por sua graça e misericórdia, nos abençoe na leitura, bem como a aplicação desta palavra em nossos corações, em nome de Jesus. Glória a Deus. Muito bem, o salmista, no texto que cumprimentamos os irmãos, o salmista, ele traz um propósito e uma expectativa no texto. Perceberam que ele vai dizer assim: guardei, ou em outra tradução está: escondi a tua palavra no meu coração. Há nesse texto uma expectativa, um propósito, um porquê de guardar a palavra no coração. E o sentido do coração ali do salmista, que ele nem sabia, né, que seria uma bênção essa palavra para nós no século 21, né? O propósito dele era de não pecar contra o Senhor. Então, no seu coração, ele propôs, portanto, guardar a palavra de Deus. Aí me vem uma pergunta neste texto, nesta palavra do salmista: o que eu e você temos guardado em nosso coração? O que nós temos, com o que temos alimentado o nosso coração? É bom lembrar, e o pastor tem sempre lembrado a gente aqui, que coração não é esse órgão que fala? Órgão, né? Esse órgão que pulsa sangue, né? Não, o coração, segundo a palavra de Deus, é o nosso entendimento, é o nosso raciocínio, é o nosso intelecto. É o que Paulo vai dizer em Romanos capítulo 12, né? Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com o quê? Com este mundo, mas transformai-vos pela renovação de quê? Da vossa mente, do seu intelecto, do seu coração, do seu raciocínio, né? Para que então você experimente, ao propósito de guardar o coração, de proteger o coração, de que o coração seja ele transformado
para que nós possamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de quem? De Deus. Irmãos, e Deus, quando a Bíblia fala da vontade de Deus que é boa, perfeita e agradável, o texto está dizendo que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável para Ele. E tudo que vem de Deus para nós é bom, perfeito e agradável. Mas para entender isto, irmãos, é preciso ter a nossa mente, o nosso coração transformado. Oh, que coisa gostosa, coisa maravilhosa. Então, o que guardamos em nosso coração é importante, porque guardamos com uma expectativa, com um propósito. Tem pessoas que guardam coisas más no coração. Conhece alguém assim? Triste. O mundo está cheio de pessoas que guardam coisas más, que guardam rancores, que guardam mágoas, que guardam iras. E isto só faz mal para quem? Para quem guarda. Para quem guarda essas coisas. O salmista, no Salmo 37, no versículo 8, vamos ler o versículo 8? Eu não estou lembrando de coque, não, mas eu estou me lembrando desse versículo. Salmo 37, 8. Olha o que diz lá, que coisa maravilhosa que o salmista está declarando. Está na tela já? Deixe a ira, abandone o furor, não se irrite, certamente isto acabará mal. Isto, em outra tradução, está dizendo que isso fará mal, acabará mal para quem guarda. Para quem guarda a ira, para quem guarda o rancor, para quem guarda as mágoas no seu coração. Então, quando guardamos algo no coração, irmãos, nós guardamos com uma expectativa, com um propósito. Por isso que o salmista diz, eu guardo a palavra do Senhor no meu coração, porque eu não quero pecar contra Deus. A palavra vai me limpando, a palavra vai me transformando, a palavra vai enrijecendo a minha fé. Nós vamos ver um pouco mais isso no decorrer da palavra. No texto que nós lemos, voltando agora para o texto, Esdras, ele revela sua expectativa, tem expectativas de Esdras nesse texto, e hoje eu quero compartilhar apenas uma, hoje vai ser um pouco mais longo por causa da introdução e a primeira expectativa. Na próxima semana quero compartilhar a segunda, e na outra, permitindo Deus, se eu estiver vivo até lá, eu quero compartilhar a terceira expectativa de Esdras neste versículo que nós lemos. Um versículo tão pequeno, tão curto, que nos ensina muito. Aliás, qualquer versículo na Bíblia, até disse Jó, que considera-se o menor versículo da Bíblia, tem muito a nos ensinar. Ensina da sensibilidade de Jó e outros ensinam mais. Mas Esdras revela sua expectativa com propósitos definidos, com propósitos, com ideais definidos, com algo que ele queria alcançar. Eram objetivos que ele queria alcançar. E a história, irmãos, de Esdras vale muito, talvez em outra oportunidade, estudarmos todo o livro de Esdras. Interessantíssimo. Vale a pena estudar cada versículo, porque cada versículo faz parte de um contexto histórico maravilhoso do povo de Israel, que estava no cativeiro babilônico. Esdras também estava no cativeiro babilônico. E quem foi Esdras, então, lá no cativeiro babilônico? O Esdras, quem foi ele? Que homem é este que traz, nesta revelação do versículo 10, do capítulo 7, uma expectativa com propósitos definidos? Propósitos definidos. Ele era um sacerdote hebreu, do período persa acamenida, lá dos anos 550 a.C., residia na Babilônia, liderou a segunda expedição dos judeus de volta para casa. Olha a importância desse homem no contexto histórico do povo de Israel. Hebreu, e ele foi o segundo líder a trazer
a segunda leva, se assim for entender melhor, mas a segunda expedição de judeus que estavam cativos na Babilônia, após 70 anos de exílio, ele vai trazendo esse povo. E se você ler o capítulo 7, você fica maravilhado com quem são as pessoas, quais são os grupos de pessoas que ele leva consigo para Jerusalém. Ele leva, então, a segunda expedição de judeus de retorno do cativeiro babilônico para Jerusalém. Era descendente de Finéias, neto de Arão, filho de Seraías, ele era escriba e sacerdote. Você encontra esses contextos todo no capítulo 7. Era um exilarca. O que é um exilarca? Exilarca era um cargo muito importante. Exilarca, o nome quase que diz o que é, né? Um exilado, mas que tinha uma característica de ser o líder, tipo do sindicato do povo, né? Era o líder do povo perante Artaxerxes, o rei naquele momento. Ele era o líder do povo, né, de Israel, junto à coroa. Ele era o negociador, né, desta segunda expedição para voltar para Jerusalém. Então ele era um exilarca, uma espécie de conselheiro do rei da época, quanto ao assunto judeus cativos. Esdras 7:10, portanto, diz um pouco sobre ele, quanto à sua espiritualidade e as suas qualificações para realizar a missão de repatriamento do povo de Israel. O texto diz que Esdras, o sacerdote, pôs no coração. A expressão que na tradução Nova Almeida Atualizada traz é que Esdras pôs no coração. Em outra tradução está assim: propôs no seu coração. Ele trouxe um compromisso para o seu coração. Ele alinhou o seu coração. O seu coração estava cativo a estes princípios, a estes propósitos maravilhosos que nós vamos ver todos os três em momentos específicos. Ele propôs no seu coração, comprometeu o seu coração com algumas atitudes. Salomão, o sábio Salomão, nos ensina em Provérbios 4:23, lá ele declara assim. Se puder pôr na tela, eu agradeço, irmão, para a gente ler juntos. Vamos ler juntos? Salomão, já numa idade, né, mais ou menos, ele está mandando, está direcionando o povo, a começar dele, a guardar o quê? O coração. Imagine Salomão com a sabedoria que não havia outra, com um cofre que não existia outro da época, com um palácio que não existia outro semelhante, com um carisma da época, um homem que atraía multidões pela sabedoria que ele tinha. Mas quando ele vai colocar a sua cabeça no travesseiro, vem ao seu coração isto: não é bom guardar a riqueza, não é bom colocar na sabedoria o nosso tesouro, não é bom, vou recapitular aqui, não é bom colocar na riqueza o nosso tesouro, não é bom guardar a sabedoria como um tesouro. O importante é guardar o coração. Por quê? Porque do coração procede o quê? As saídas. O que ele está dizendo com isso? Procedem as decisões da vida. Aqui do intelecto, aqui do raciocínio. Então, se temos que guardar algo, temos que guardar o nosso coração, blindar a nossa mente, irmãos.
blindar o nosso raciocínio, blindar os nossos pensamentos, blindar o que entra aqui dentro, o que gera aqui dentro da nossa mente, guardar o que vem, quais são os pensamentos que vêm. Alguém diz que nós não podemos evitar que pássaros voem sobre a nossa cabeça, mas podemos evitar que eles venham fazer ninhos. O que isto quer dizer? Que nós podemos evitar que os pensamentos que muitas vezes vêm em nosso coração, não façam ninho no nosso coração, na nossa mente. Porque esses pensamentos podem ser pensamentos que vão gerar o quê? Maldade em nosso coração. Vai nos fazer cair em tentação. Vai, consequentemente, nos afastar de Deus, vai nos afastar de pessoas, de relacionamentos. Coisa linda que aconteceu sábado aqui, mais uma vez, glória a Deus, a nossa feira missionária. E eu pude falar para os irmãos da minha classe, que gostoso trabalhar tete a tete com as classes, né, assim, ao vivo com eles. E eu falei assim, irmãos, olha, se não der lucro, não é isso o mais importante. O mais importante é o convívio, é o relacionamento, é isso que estamos fazendo aqui, e deixa Deus completar o que for necessário. As demais coisas o Senhor vai acrescentar no tempo dele. E olha que coisa linda, a estratégia de Deus para a sua igreja é que ela, conforme o Salmo 133, viva em união. Amém, irmãos? A igreja, o povo de Deus, os santos de Deus, vivam em união, e isso tem que estar guardado aqui dentro. E é esse pensamento que tem que estar guardado aqui dentro, é quando o inimigo vem semeando joio nos nossos pensamentos, vem semeando pensamentos, muitas vezes, que são joio, que vão crescer, muitas vezes, se nós deixarmos crescer no nosso coração, e vai trazer o quê? Distanciamento de Deus, distanciamento de pessoas, e por aí vai. Então, o que temos que guardar? Diz Salomão, o nosso coração. Por quê? Aí Jesus, ele vem com uma palavra tão linda, lá em em Mateus 6, 21, ele vai completar praticamente esse texto. Claro que eu não estou acrescentando, né? Só estou dizendo assim, que a conclusão do que Salomão diz para o que Jesus está dizendo, é tão perfeito, que Jesus vai dizer assim, olha, quem pode ler comigo? Eu não estou enxergando. Porque vamos ler de novo? Porque onde estiver seu tesouro, aí também estará o seu coração. Então, de tudo que se deve guardar, pensa em Salomão dizendo isso, o homem mais rico do mundo. Quem era o Elon Musk? Não sei. O Elon alguma coisa? Quem é esse Elon alguma coisa mais rico hoje do mundo diante de Salomão? Da riqueza daquele homem. E aí ele não está dizendo que tem que guardar o tesouro. Tantos filmes aí que foram feitos depois, né, para descobrir a riqueza de Salomão, né? A gente assistiu alguns por aí, e Indiana Jones mesmo fez algo nesse sentido. Mas Jesus está dizendo assim, olha, que coisa linda, porque onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Então devemos dispor nosso coração para coisas importantes, e não para coisas fúteis, coisas sem dar crescimento, coisas que são meias verdades muitas das vezes. Onde estava o coração de Esdras? Qual é o propósito do coração de Esdras? Ele estava lá na Babilônia, mas o seu coração estava lá em Jerusalém. Ele estava pessoalmente lá na Babilônia, mas o seu coração estava lá no povo, estava lá no templo, seu coração estava lá na obra do Senhor. E Deus então traz Esdras num contexto necessário para reconstrução. Não é nem mais do templo, porque o templo já estava sendo construído, mas para reconstruir no meio do povo a vida religiosa do povo, que também ficou
à deriva e distante de Deus. Esdras não tinha apenas o coração, a sua vontade, o seu intelecto, o seu raciocínio disposto, mas também, se você ler o capítulo 7, versículo 9, você vai encontrar um homem, esse homem de Deus, não só com o seu coração disposto, mas também com o seu corpo em evidência, porque diz o texto que ele viajou 4 meses da Babilônia para chegar a Jerusalém. Eu poderia ter, por curiosidade, trazido aqui, né, qual seria o percurso, né, se fosse feito hoje esse percurso da Babilônia a Jerusalém, mas eu acabei não lembrando disso na hora. Mas eu imagino que hoje seria muito mais rápido, mas ele andou 4 meses, viajou 4 meses, dada a forma de viagem da época, ele viajou 4 meses para chegar lá. Imagine chegar com o corpo cansado, talvez desanimado, talvez sem vontade nenhuma. É como muitas vezes nós estamos hoje, durante o dia, trabalhando, correndo daqui para ali, mas para a glória de Deus, nós que aqui estamos, vencemos este cansaço e continuamos com a obra do Senhor. O que fizemos durante o dia, o cansaço do dia não foi suficiente para nos barrar, para nos impedir de realizar esta obra. Por isso estamos aqui e louvado seja o Senhor por isto. Esdras, assim como Esdras, não é só o nosso coração que precisa estar em evidência nesta obra, mas também o nosso corpo, não só a nossa mente, mas também o nosso corpo está em evidência nesta obra. Esdras não desanimou, Esdras conseguiu completar a obra, porque como ele vai dizer, no capítulo 7, ele vai dizer 1, 2, 3, 4 vezes, e no capítulo 8, 3 vezes, 7 vezes, ele vai dizer uma frase, ele vai dizer assim: a boa mão do Senhor está sobre mim. Olha que coisa gostosa, que convicção tinha aquele homem, aquele sacerdote, aquele servo de Deus, aquele homem que buscou guardar, como o salmista declara, guardar a palavra de Deus no seu coração. E então ele agora vai dizer: tudo deu certo, tudo funcionou, tudo foi cooperando, tudo foi sendo realizado, porque a boa mão do Senhor estava sobre mim. Você pode encontrar isso no versículo 6, no versículo 9, versículo 28 do capítulo 7, versículo 18, 22 e 31 do capítulo 8 também você encontra. Aí eu pergunto: você crê que a boa mão do Senhor está sobre você? Que a boa mão do Senhor está sobre a sua casa? Que a boa mão do Senhor está sobre a sua família? Que a boa mão do Senhor está sobre o seu trabalho, que a boa mão do Senhor está sobre você quando você anda, você vai e vem, você se dirige a vários lugares, que a boa mão do Senhor continua guardando você em todos os momentos da sua existência. Eu creio nisto, porque, irmãos, nada foge ao controle de Deus. Talvez nós olhamos uma situação ou outra, nos entristecemos, claro. Disse para alguém hoje, num atendimento: Deus não perdeu o controle. O que aconteceu não foi um erro de percurso. O que aconteceu não fugiu ao conhecimento de Deus. Deus conhece todas as coisas. E glórias a Deus por isso. Por isso nós precisamos crer que a boa mão do Senhor, assim como estava sobre Elias, está sobre a minha vida, está sobre a sua vida, está sobre a sua casa, a sua família, está sobre a sua saúde, está sobre a sua existência, em nome de Jesus. E seja o que for que nós estamos enfrentando ou venhamos a enfrentar, quando guardamos a nossa mente e alimentamos a nossa mente com a palavra de Deus, irmãos, assim como Esdras não cansou o seu corpo físico de uma viagem tão longa, não cansou a sua mente numa viagem tão longa, nós permaneceremos firmes e inabaláveis, porque a mão do Senhor está sobre nós. Glórias a Deus por isso. Amém, meus irmãos?
Estamos juntos? Amém? Glória a Deus. Então, como Esdras, dispõe também, vamos dispor também o nosso coração para o Senhor. Então, a primeira lição, primeiro comprometimento, primeira disposição de Esdras nesse texto. O texto é muito claro em dizer, porque Esdras pôs no coração o propósito de buscar a lei do Senhor. Buscar. Interessante pensarmos que enquanto o templo estava sendo reconstruído, Esdras poderia dizer que já estava fazendo algo para o Senhor e não precisava de se dedicar à palavra. Não, Senhor, já estou aqui fazendo algo para o Senhor, já estou aqui tocando, cantando, já estou aqui limpando, já estou aqui fazendo a coisa, já estou ali fazendo um serviço de introdução, já sou um diácono da igreja, já sou um líder na igreja. Não, eu já tenho uma função. Não é suficiente. As funções, o exercício de funções que nós fazemos e fazemos com alegria, porque é para o Senhor, não nos sustenta espiritualmente. Não fortalece a nossa fé. Não nos garante vitória nenhuma. Só porque a obra do Senhor está sendo realizada, só porque o templo está sendo construído, reconstruído, a igreja está em reforma. Não sei se você já percebeu. A igreja está em reforma, os banheiros aqui atrás, tudo já está sendo mexido por um grupo de profissionais da área. Eles poderiam dizer assim, nós já trabalhamos para o Senhor hoje, já fomos na casa do Senhor, já trabalhamos, já fizemos alguma coisa. O irmão Fábio, que é o zelador da igreja, já trabalhou também hoje, como limpando a igreja para que pudéssemos estar aqui. Eu já estive hoje pela manhã fazendo uma coisa ou outra aqui no templo, não precisava de eu sentar e estudar a palavra de Deus para trazer uma palavra para os irmãos, se eu fosse pensar como muitos pensam. Não, irmãos. Fazer algo para Deus independe, não é suficiente para me manter firme espiritualmente. Porque Paulo vai dizer em Romanos, esqueci agora a referência, Romanos 17, 10 ou 10, 7, que o ouvir vem pelo, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra. Romanos 10, 17. E a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. É importante fazermos algo para o Senhor? É importante, importantíssimo. E é isso mesmo, está lá, eu não estou enxergando. Obrigado, irmão, ou não sei quem que está ali na transparência. Muito obrigado. Mas, queridos, enquanto Jerusalém, o templo estava sendo reconstruído, daqui a pouco chega Esdras. Eu não preciso fazer mais nada não, já está tudo pronto. Não. Há algo que precisa ser feito. E Deus conta conosco para realizar esta obra de sustento espiritual da igreja, e nós, a começar em nós. Ao contrário, Esdras propôs em seu coração buscar ainda mais a palavra de Deus, porque a palavra de Deus seria o seu sustento para realizar a missão. Enquanto a igreja de Jesus, ela não reuniu em templos no início da sua existência. Já ouvimos aqui, o pastor Eli Fernandes trouxe-nos história nesse sentido, né, que foi no ano, não sei quanto, 300, lá em Constantino, que os templos começaram a existir para a igreja cristã. Havia um templo em Jerusalém, mas a igreja de Jesus, segundo o que está nos anais da história da igreja, em Atos, a igreja reunia no pátio da igreja, não no templo. Não no templo. Templo para a igreja cristã só veio acontecer com Constantino. Olha o tempo que foi. Mas a igreja não deixou de existir. Não é o templo que faz a existência da igreja, irmãos.
Que a igreja independe de templo, pode ser debaixo de uma árvore. Quantas histórias lindas nós conhecemos no meio batista, vamos falar da nossa história, igrejas que começaram debaixo de uma mangueira, e hoje são templos suntuosos, templos grandes. Começaram debaixo de uma árvore, começaram na frente de uma casa, começaram numa garagem de uma casa, começaram num terreno vazio, e hoje são templos. Mas a igreja nunca deixou de existir. Por quê? Porque a igreja, ela é de quem? É de Jesus. E é Ele quem diz o quê? Nem as portas do inferno prevalecerão contra quem? Contra a minha igreja. Glórias a Deus por isso. E temos que guardar isso no nosso coração. Temos que guardar isso com firmeza em nosso pensamento e olharmos para esse propósito dessa missão com firmeza. O Senhor está conosco, Ele vai nos guiar, Ele está nos guiando, a igreja vai avançar, porque ela não é da denominação, ela é do Senhor Jesus, e glória a Deus por isso. O salmista nos ensina, portanto, a termos prazer na lei do Senhor e nesta lei meditarmos de dia e de noite. Salmos 1, versículo 2. Esdras, assim como Josué, seria bem sucedido se não se desviasse da palavra de Deus, nem para a direita e nem para a esquerda. Nós encontramos essa palavra vindo do próprio Deus a Josué, em Josué 1, versículos 7 e 8. Fica firme, você será bem sucedido, Josué, se manter firme na palavra. Você será bem sucedido, Esdras, se manter firme na palavra. Você será bem sucedido, seja quem for o seu nome, se você se manter firme na palavra de Deus. Glória a Deus por isso. John Wesley disse certa vez, dizia que os dias que tinha mais coisas, mais tarefas para realizar, eram os dias que ele precisava mais de oração. Então ele se levantava ainda mais cedo para a sua vida devocional com Deus. O que é um devocional com Deus? É você ler a palavra de Deus e é você orar a Deus. Então John Wesley, no nosso tempo, ele vai dizer que quando a agenda do dia seguinte era muito maior, ele tinha muito mais atividades para realizar, ele levantava mais cedo para o quê? Para se alimentar da palavra de Deus, para poder ser bem sucedido, como Esdras nos ensina, como Josué nos ensina, e como a palavra de Deus nos norteia. Queridos irmãos, a palavra de Deus é nosso maná, é o nosso alimento diário, e foi isso que Jesus afirmou em Mateus 4:4. O que está em Mateus 4:4? Não só de pão viverá o homem, mas, quem pode completar? Vamos falar de novo? Mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Que coisa linda! É o maná, é o alimento que eu e você, que nós precisamos para o nosso sustento. Nesses dias difíceis que estamos vivendo, precisamos ter o quê? Fome e sede da palavra de Deus. Aonde nós encontramos esta verdade? O livro de Amós, capítulo 8, versículo 11, Deus está afirmando assim: eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei sobre a terra fome, não de pão e sede, não de água, mas quem pode completar? Mas de ouvir. Você acha que esse tempo já chegou? Já chegou, irmãos. Pessoas estão carentes, necessitadas da palavra de Deus. Na verdade, elas estão carentes de uma palavra, carentes demais. As pessoas estão sensíveis, carentes de uma palavra. E sabe qual é a palavra que traz conforto, consolo, paz, alegria no coração? É a palavra de Deus. Por isso que ela precisa ser guardada.
Esdras buscou pela palavra de Deus. O que temos buscado nestes dias, irmãos? Qual tem sido a nossa preferência, a nossa prioridade? Temos de fato buscado a palavra de Deus? Temos investido tempo, ainda que você queira usar o termo de gastar, mas tem se investido tempo em ler, em meditar na palavra de Deus? Paulo já diz para nós, já citamos aqui, que quando nós lemos a palavra de Deus, quando nós ouvimos a palavra de Deus, quando nós meditamos na palavra de Deus, que é alimento para a nossa vida, ela enrijece e fortalece o que em nós? A nossa fé. Por isso que muitas pessoas, irmãos, não conseguem exercitar fé. Não conseguem, porque elas não estão conforme Salmos 119, 11, conforme Esdras 7, 10, conforme Mateus 4, 21, elas não estão se alimentando da palavra de Deus. E eu vou dizer uma coisa para os irmãos, e isso não é um assunto para pessoas incrédulas, não, porque os incrédulos não vão ler mesmo a palavra de Deus, não. Este assunto é para mim, este assunto é para nós. Este assunto é para o povo de Deus. Isso não é para o ímpio, não. O ímpio não sabe o que é isso. Ele conhece a Bíblia e até desdenha que fala? Até desdenha da Bíblia. E até faz gracejos com a Bíblia. Chacota, né? Até faz chacota com a Bíblia. Brinca com a palavra de Deus. É porque ele não conhece o que está vindo da boca do próprio Deus. Horrenda coisa é cair nas mãos de quem? Do Deus vivo. Não brinca com as coisas de Deus. Mas o ímpio não sabe. Ele é incrédulo. Mas quando ele toma postura, conhecimento desta palavra, irmãos, o que acontece? Paulo vai trazer uma definição linda, clara, em Efésios 1, 23. Quando nós conhecemos essa palavra e cremos nessa palavra, nós somos o quê? Selados pelo Espírito Santo de Deus. Amém, irmãos? Aí ela torna-se algo necessário. E é interessante que aquele fervor, aquele ardor no coração, quando nós somos selados pelo Espírito Santo de Deus, no momento daquele primeiro amor, né, que tem essa expressão aí, nós lemos a Bíblia, acordamos cedo, vamos para o culto, não tem culto que a gente fale, né? A gente está sempre nos cultos. Depois a gente vai virando crentes normais. O perigo é virar crente normal. É virar crentes que está acostumado a uma vida religiosa, de ir a um templo, seja ele qual for a placa denominacional. Talvez uma vez por mês, talvez uma vez por semana. Conheço uma família que vai à igreja uma vez no ano, só para agradecer no final do ano. Leva uma oferta de gratidão para dizer que está sendo grata a Deus pelo que Deus fez durante o ano. Quando nós somos selados pelo Espírito Santo de Deus, irmãos, a nossa rotina muda, a nossa conduta muda, o nosso destino muda, a nossa agenda muda. A nossa agenda muda por completo. Os nossos contatos mudam. Tudo muda. Porque nós somos pessoas que não somos mais normais, agora não somos pessoas naturais, mas nós somos agora filhos de Deus, somos a igreja de Jesus, o povo de Deus, o único povo na face da terra que tem acesso livre com Deus, que tem acesso direto com Deus, e não importa a hora do dia, da madrugada, da noite, não importa, tem um acesso direto com Deus, é a igreja de Jesus. É esta igreja que Jesus diz assim, olha, o que ela ligar na terra será ligado no céu, o que ela desligar na terra também será desligado no céu. É esta igreja poderosa, mas para ela ser poderosa, ela precisa o quê? Guardar a palavra de Deus. Para que o povo de Israel pudesse continuar sendo um povo poderoso, pós-exílio, 70 anos. Famílias foram destruídas. Por quê? Porque não guardaram
a palavra de Deus no coração. Às vezes ficamos perguntando, por que está acontecendo isto comigo? Por que está acontecendo? E a gente é cheio de porquês, né? Cheio de porquês. Ao passo que nós podemos e devemos ir para a palavra de Deus, porque mesmo em meio aos porquês, Deus vai revelar o para quê. E isso vai nos encher de gozo, ainda que a figueira não floresça, ainda que falte o gado no pasto, ainda que falte o fruto da oliveira, todavia eu vou me alegrar no Senhor, vou exultar no Deus da minha salvação, porque o Senhor está no controle de todas as coisas. Mas quem nos ensina isto? É a palavra de Deus, que nos põe de pé, que nos mantém de pé, irmãos. E daí que o governo do mundo seja lá dirigido pelo 666, pelo anticristo. Eu sou guiado, dirigido pelo Espírito de Deus. Sou a igreja de Jesus. E a palavra de Deus diz em Apocalipse, ser fiel até a morte. E vai chegar um dia, irmãos, que nós seremos confrontados a tomar uma postura diante da sociedade. Ou você serve a Deus, ou você morre. Quantos já morreram porque decidiram permanecer em Jesus, irmãos? Você acha que eu e você estamos isentos disso? No mundo que nós estamos vivendo? Que tirem os nossos privilégios, que tirem as nossas oportunidades. O que não podem tirar de nós é o Espírito Santo de Deus, e glória a Deus por isso, porque se morrer para nós aqui é lucro, diz o apóstolo Paulo. E nós temos medo de perder isso, de perder liberdade, de perder... A igreja não parou quando ela esteve fechada, amém, irmãos? Não parou, veio a pandemia, fechou todas as igrejas, mas a igreja morreu? Não. Alguns crentes sim, crentes, igreja não. A igreja de Jesus não. Alguns crentes não voltaram mais para a comunhão do templo, que tristeza. Alguns crentes não voltaram mais, e a nossa oração é que eles voltem para a comunhão, para cumprir o que? A palavra de Deus manda, não deixem de reunir, ainda mais, quando vai se aproximando, o que? Aquele dia, com letra maiúscula, com D maiúsculo, aquele dia, que dia é este? Hebreus 10, 25 está dizendo? O dia da redenção, da salvação, do levar, Jesus levar a sua igreja para a glória, aleluias, glória a Deus por isso, louvado seja o Senhor. Eu quero terminar, não consigo. Será que estamos vivendo estes dias, irmãos? Será que estamos vivendo estes dias em que há uma fome da palavra de Deus? Estamos sim vivendo esses dias, assim como o sacerdote Esdras. Precisamos buscar a palavra de Deus, porque a palavra de Deus nos leva a fortalecer a nossa fé e, consequentemente, nos ajuda a enfrentar os nossos próprios medos. Jesus também afirmou em Lucas 18, 8, a parte B: contudo, quando o Filho do Homem vier, será que ainda encontrará fé na terra? Vamos pegar 2 versículos aqui que nós já citamos. Romanos 10, 17, a fé vem pelo ouvir e ouvirá. Aí Jesus vem dizendo em Lucas 18, parte B: será que porventura, quando o Filho do Homem voltar, achará fé na terra? Percebem o mal do século na vida da igreja? É justamente não meditar na palavra de Deus. Aí vai faltar fé mesmo. Não vai faltar fé porque faltou dinheiro, porque faltou recurso, porque faltou um lugar, um ar-condicionado, um templo bacana. Não é essas coisas, são supérfluas. Vai faltar fé quando faltar a palavra de Deus. E hoje, minimamente, nós estamos dando tempo para a palavra de Deus. Aí a nossa fé fica em perigo. Não sei quem é o autor, mas hoje eu li a seguinte frase: o medo é fruto de uma mente desprovida de conhecimento. O medo é fruto de uma mente desprovida
de conhecimento. Não sei se para você faz sentido, para mim faz muito sentido. O medo que pode acontecer com o país, o medo que pode ser com o mundo, o medo que pode acontecer, e a gente vai colocando um monte de medo, do que estou com medo disso, estou com medo daquilo outro, estou com medo daquilo outro, estou com medo. Vamos voltar para a palavra de Deus, porque ela vai nos alimentar, nos fortalecer, e vamos ver na palavra de Deus, que tudo o que está acontecendo, e ainda vai acontecer, quem é que está no controle? O dono da história. Ele nos ensina. Será que já estamos vivendo o que Paulo disse ao jovem Timóteo, em 2 Timóteo 4,3? Põe, por favor, esse último versículo, por gentileza, irmão, da transparência. 2 Timóteo 4,3. Eu tenho óculos aqui, eu esqueci do óculos. Vamos ler juntos? Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, se rodearão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Olha o que Paulo está dizendo. Será que nós já estamos vivendo esse tempo, irmãos, em que que muitos não suportarão a sã doutrina? Qual é a sã doutrina? A mesma que os discípulos pregaram em Atos capítulo 2, e que ali Pedro, ao pregar, houve quantas conversões? Quase 3.000 conversões. Depois ele pregou de novo, o número contado eram de 5.000, depois perdeu-se a contagem, porque não tinha mais como contabilizar os salvos. O que estava sendo pregado? A palavra que Esdras está dizendo que ele estava buscando em Esdras 7,10, a palavra que o salmista está declarando que vai guardar no coração para não pecar contra o Senhor, a palavra que Jesus está dizendo em Mateus 4,21, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. É a palavra que Josué, para ser bem sucedido no seu ministério, precisou dar valor à palavra de Deus, conforme Josué 1:8, 7, 8, 9. Essa palavra que estava sendo pregada não era outra palavra. Será que nós estamos vivendo um tempo em que as pessoas estão procurando uma doutrina que satisfaça a sua vontade? Claro que estamos, irmãos. Claro que nós estamos. Algo que seja aconchegante, algo que seja tranquilo. Por isso que muitos hoje gostam de fazer parte da multidão, porque a multidão não tem compromisso. Chegou, sentou, levantou a mão, sentou, foi à frente, deu uma oferta, vai para casa, volta no domingo seguinte, senta no meio da multidão, não está sendo visto, mas Deus está vendo. Pessoas que não estão dando valor à sã doutrina da palavra, mas buscando mestres segundo as suas próprias cobiças, segundo as suas próprias interpretações, segundo as suas próprias vontades. Esdras não fez isto, Neemias também não fez isso, Josué não fez isso. Homens e mulheres de Deus, temente a Deus, não fizeram isso. E aqueles que não foram obedientes à voz de Deus, à palavra de Deus, e lembramos de uma aqui, Saul, que não obedeceu a Deus, quando Deus mandou matar os amalequitas. O que aconteceu com Saul? O Espírito de Deus foi tirado de Saul. Busquemos em todo o tempo, irmão, dispor, comprometer nosso coração em buscar a palavra de Deus, e que para esse propósito Deus nos ajude, em nome e para a glória de Jesus. Amém? Vamos cantar aquele cântico, Jonathan, se for possível, ainda, para encerrar esse culto. Obrigado aí a irmã Maria José Quirino, que está conosco, aí no chat do YouTube. Que Deus abençoe também a sua vida, irmã, em nome de Jesus. Vamos cantar esse cântico, vamos ficar em pé e cantar esse cântico, coração igual ao teu, um coração disposto a obedecer, um coração disposto a servir, um coração disposto a buscar a palavra de Deus e guardá-la no coração. Glória a Deus por isso. Vamos cantar esse cântico.
para dentro de mim, nada encontrarás de bom. Mas um desejo eu tenho de quê? De ser transformado. Então eu preciso Tanto do seu perdão. Dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Se tu olhares, Senhor, para onde, igreja? Para dentro de mim. Para o nosso coração, irmãos. Nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Ensina-me a amar o meu irmão, a olhar com teus olhos, perdoar com teu perdão. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer. Obedecer a palavra de Deus, cumprir a palavra de Deus. Então, dá-me um coração igual ao teu. De tudo que se deve guardar, guarde o que mesmo? O teu coração, com a palavra de Deus. Obrigado, Deus, por essa noite. Obrigado pelo culto que pudemos celebrar ao teu nome. Obrigado pelas orações realizadas. Obrigado pela confiança que tivemos uns com os outros em confessar as nossas necessidades aqui, pedindo socorro dos irmãos em oração. Obrigado por cada vida que acompanhou conosco o culto nesta noite em casa. Aqueles que estão enfermos, cura para a glória do teu nome.
aqueles que estão desanimados, Senhor, pelo poder do Teu Espírito, Senhor, aviva estes corações para a Tua glória. E avivamento não existe de outra forma, senão pela palavra do Senhor. Ela é a que aviva os nossos corações. Senhor, aviva esta chama em nossos corações como igreja, em guardar a Tua palavra em nosso coração. Nos ajude, Deus, e aqueles que confiaram também ao Senhor de forma pessoal, no momento de oração, sozinhos, ó Deus, e colocaram coisas do seu coração diante do Senhor, responde segundo o Teu querer, segundo a Tua vontade. Abençoe esta igreja, este povo que reúne aqui, nas atividades ainda que teremos durante essa semana, a oração quinta e sexta, abençoe-nos aqui pela manhã, abençoe-nos, ó Deus, amanhã à noite, ó Deus, possivelmente no ensaio do coral, na sexta-feira, Pai, os adolescentes no Plugados, no sábado, o PGM dos jovens, na casa do irmão Lucas Sambique, abençoe as atividades do domingo pela manhã e à noite, abençoe a Tua igreja em ação, e que tudo possa contribuir para que o nome do Senhor seja glorificado e exaltado. Prepara os nossos corações para esse restante de semana e para mais uma que virá, e que em todo o tempo, como aprendemos com Neemias, busquemos a Tua palavra. Despede-nos em paz, nós oramos agradecidos, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Lembrando que sábado às 17 horas, teremos também o encontro das mulheres que oram, né? Então você está ciente aí, você irmã, mamãe, mulher aqui desta igreja, né? Venha participar deste encontro no sábado às 17 horas, vai ser um encontro tremendo, abençoado em nome de Jesus. Deus abençoe a todos, uma boa semana, uma boa noite em nome de Jesus.